Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: Prestai bem atenção às palavras que eu vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhe ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje, ele é bem claro em relação à empolgação. Muitas vezes, a empolgação, ela cega a gente, assim como aconteceu com os discípulos. Os sentidos lhe ficavam escondidos. Eles não compreendiam, ou eles não queriam compreender, quando Jesus falava da sua crucificação e morte. Até porque no começo do evangelho fala assim: todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Eles andavam do lado do Senhor e eles viam Jesus realizando tantos e tantos milagres. Pessoas ressuscitando, pessoas sendo curadas de enfermidades, pessoas sendo libertas de espíritos maus. Quantas coisas boas esses homens viram diante do Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus, ele percebeu que os discípulos estavam empolgados com aquilo, e da mesma forma é a gente. Muitas vezes na nossa vida vai acontecer muita coisa boa. Pode ser que neste momento na sua vida esteja acontecendo muita coisa boa. E você pensa que isso vai durar para sempre. Só que não vai. Nós sabemos que tem momentos da nossa vida em que a alegria vai prevalecer e tem momentos que vai ser a tristeza. E a gente tem que estar pronto para os dois. A gente tem que estar pronto, por isso que Jesus ensinou. A gente não deve ser pessoa negativa. Muitas vezes você deve até pensar: mas se eu for assim, eu vou ser uma pessoa negativa, eu só vou pensar no mal que vai acontecer comigo, eu só vou pensar que as coisas não vão dar certo na minha vida. Não é ser uma pessoa negativa. Nós devemos procurar ser pessoas prudentes. O Catecismo da Santa Igreja Católica fala sobre a prudência. A prudência é controlar aquilo, é pensar antes de agir, é pensar no que vai fazer, ser prudente, porque a gente deve procurar a prudência, para que as coisas da nossa vida não venham a ser decepções futuras. Porque muitas vezes, olha só, imagina em algum momento da sua vida em que você se empolgou muito com alguma coisa estava prestes a dar certo e por algum motivo não deu. Por algum motivo essa coisa deu errada e você estava tão empolgado e acabou se decepcionando. Seja com alguma coisa, seja com alguma pessoa. Nós vamos nos decepcionar na nossa vida. E se a gente for muito empolgado, essa decepção vai ser muito maior. O Evangelho fala: mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. Sabe por que os discípulos eles não compreendiam? Porque eles estavam naquela alegria. Alegria essa que muitas vezes nós estamos vivendo e a gente não quer compreender. A gente não quer nem entender porque, eu vou aproveitar esse momento porque tá muito bom aqui do jeito que tá. Mas Jesus falava para eles, e continua assim o Evangelho. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Eles não queriam perguntar sobre a crucificação e morte de nosso Senhor. Eles não queriam perguntar, talvez eles nem acreditassem que isso fosse acontecer realmente. Eles não perguntavam porque eles tinham medo. O Evangelho é bem claro. Eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Eles tinham medo porque eles não queriam viver o Calvário. Só que o Senhor, ele convida a cada um de nós a viver o Calvário, a passar pela dificuldade, a passar pelo sofrimento. Os discípulos, só quem ficou do lado de Jesus na cruz foi São João. Os outros não ficaram. Futuramente eles vieram, eles estavam para a ressurreição de nosso Senhor, mas na hora da crucificação eles não ficavam, porque eles tinham medo daquilo, eles tinham medo de sofrer. A gente não pode temer o sofrimento. A gente não pode ter medo do sofrimento, porque faz parte da nossa vida. O sofrimento é quem vai nos santificar. Por isso que nós devemos ter muito cuidado com a empolgação, porque vai ter a alegria, mas também vai ter a tristeza em nossa vida. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.